amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E bora lá que hoje é dia de falar do ABC dos problemas no varejo. Vamos conhecer? Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast, diretamente do Rio de Janeiro, né, meu amigo Caio Camargo? Exatamente, vocês estão vendo a acústica diferente, o ambiente diferente. Estamos aqui no Rio de Janeiro para mais uma expedição, certo, Fred? É isso aí, expedição aqui com o Acelera Varejo Rio Grande do Norte, com a turma querida e competente do Sebrae, com alguns empresários. A gente está encerrando aí mais uma edição do Acelera Varejo Rio Grande do Norte e agora, né, sempre o final, né, depois de meetups, depois de mentorias, tem uma expedição ao varejo do brasileiro e hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, né, Caio? Mas, é isso aí. Além disso, agradecer a todo mundo que tem nos ouvido aí, agradecer ao grande Marlon, chegou para ouvir agora e agora virou uma audiência perene aqui da Academia na Esteira ouvindo o Varejo Cast, né, cara? É isso aí, agradecendo também, né, Fred? Atingimos essa semana a marca de 10 mil seguidores no YouTube, então muito obrigado para você que acompanha a gente eventualmente no YouTube. Lembrando, estamos em todos os canais, mídias de áudio, de vídeo, streamings, redes sociais. Só buscar pelo Varejo Cast na tua rede preferida para acompanhar nosso conteúdo, ou seja, não tem desculpa, certo, Fred? É isso aí. E agradecer também, além do Marlon, todo mundo que está interagindo com a gente, cara. Olha que bacana, no episódio do Camarão que Dorme, a Onda Leva. Esse título é ótimo. O Joel Monte, né, ele botou assim, mais um episódio animal. Vocês confirmaram a direção que vamos tomar com a Rubinai e foi animal, compartilhando através dos chats das mídias sociais. Os hóspedes pediram comida do restaurante. Então, olha aí, confirmando, muito bacana, né, Caio? Quando a gente vê que o que a gente fala ressoa no que a turma está fazendo e confirma, né, o que a gente vem falando aqui, cara. Então, muito bom. E o Joel Monte aqui, obrigado, Joel. Um forte abraço, meu amigo. Que bom que deu certo aí. Muito bem, Fred. E vamos lá para o episódio dessa semana. A gente, nas nossas conversas aqui, tanto nos eventos que você está, nos eventos que eu tô, ou nos momentos que a gente tem aqui no backstage conversando de problemas do varejo, notícias que a gente recebe toda semana, notícias que a gente faz para o Varejo Cast News, a gente começou a compilar e entender um pouco esse cenário, né? Primeiro, tudo que a gente está vivenciando em meio a tanta recuperação judicial, a tantas questões aí das empresas se reenquadrando e os desafios que estão acontecendo no mercado. E aí, nos nossos desenhos aqui, a gente acabou desenhando, a gente já gosta dos acrósticos, gosta das siglas que funcionam e de repente a gente encontrou, em meio a tantos problemas que o varejo tem enfrentado nos últimos tempos, o ABC dos problemas do varejo, certo, meu amigo? Exatamente, eu gostei, né, quando você veio com essa sugestão de ABC, porque esse é o meu time do coração. Em Natal, nós temos um time sim chamado ABC. E sabe por que ABC, Caio Camargo? Isso é um momento cultura aqui no Não sei, bora lá. Porque antes de termos o Mercosul, houve um tratado chamado Brasil, Argentina e Chile. Meu Deus. Ou seja, Argentina, Brasil e Chile, ABC. Não sabia disso, cara. Olha aí, então agora você já sabe. Puxa vida, que legal. Mudou sua vida agora, né? Mudou totalmente, pelo menos tem uma história de boteco para contar, né? Pois é, então o nosso ABC aqui já é outro, né, cara? São desafios, a gente tem falado, rodando muito o Brasil, né, Caio? Tá um momento, assim, muito desafiador para o varejo. E você falou ontem uma coisa muito interessante, a gente conversando com uma varejista, né? Na verdade, indústria que atende o varejo, e aí você falou uma palavra, né, que para mim é interessante, porque eu também já tinha falado ela há um tempo, inclusive eu fiz um vídeo dizendo assim, durante muito tempo a palavra foi resiliência, agora a palavra é adaptação. Exato. É exatamente isso, né, meu amigo? Não é uma questão de o que eu tenho que fazer. O primeiro ponto é, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, os negócios precisam se adaptar. Eu acho que a gente pode usar tanto adaptação quanto austeridade, né, Fred? O que a gente está vendo? Uma série desde o ano passado, teve todo esse cenário de lojas americanas, livraria-cultura, Marisa, que começaram a puxar essa conversa, e nas últimas conversas que a gente vê, não foi Polishop, Dia, entre outros players, anunciando a famosa RJ, ou Recuperação Judicial, como caminho para tentar encontrar uma equação de negócios ali para sustentar os negócios, né? Mas o fato é que, de fato, a gente tem encontrado um novo caminho, né? Então as lojas estão menores, né? Por questão de falta de pessoas e preço de locação. Existe um novo reenquadramento desses negócios para que eles se tornem, de alguma maneira, mais superavitários, né? Que dê positivo no final da linha. Há uns anos atrás eu brincava com uma frase, eu falava,
varejo é a última linha do Excel, né, cara? Isso. Então, assim, se você não tiver na última linha no azul, tá errado, né? Tem alguma coisa que você tem que rever no teu negócio, ele tem que dar azul, né? E a gente viu na época das startups, né, muita empresa crescendo e sempre operando no vermelho. Isso estimulou o varejo a pegar uma mesma linha de tracionar com investimento, com capital, com alavancagem. Isso trouxe um outro cenário, né? Inclusive tem um termo que ficou muito popular aqui, né? Mais uma expressão americana, que é o burn, queima de dinheiro, né? Ou seja, poxa, quanto é que a gente está queimando de dinheiro? Então isso acabou tornando comum, uma coisa que não deveria ser comum, né, cara? Exato, a gente viu isso acontecendo no franchising, a gente viu isso acontecendo em empresas que são, ao invés do franchising, vai para licenciamento, mas a gente viu essa curva de crescimento exponencial acontecendo com muitos negócios. O fato é, quando o mercado virou e começou a ser um pouco mais racional em termos de compra, tanto uma questão econômica como uma questão de até reenquadramento de consumo, né? Porque tivemos a onda da pandemia, isso descalibrou o consumo de alguma forma. A gente está vendo agora as empresas tendo que se adequar a esse quadro. Parece que são erros pontuais, mas deixaram de ser erros pontuais. Óbvio, tem erros de gestão, tem erros, né, de problemas ali. A Americanas tem todo o negócio que aconteceu lá por trás deles e tudo mais. Mas, no geral, toda empresa de varejo hoje está tendo que passar por um grande reenquadramento de operações, certo, Doc? É isso aí. E aí isso que, né, você chama de austeridade e eu botei uma barra de adaptação, e os dois são A, né, letra A, então está dentro do ABC aí, que é fundamental pensar que está tudo mudando no entorno. Então, para um novo entorno, o seu negócio precisa enxergar assim, como é que eu me adapto para, primeiro, continuar vivo e, segundo, gerar os resultados que eu preciso. Então, no mundo das startups que você falou, essa queima, esse burn, é porque tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, você queimar, você gastar sem ser superavitário, sem ter lucro, sem ter o resultado, com dinheiro é mais fácil. Agora, na hora que o dinheiro ele mingua, na hora que ele deixa de existir, muitas vezes, aí você tem que fazer acontecer com o que tem, ou seja, você tem que voltar lá para o bootstrapping, né? Ou seja, a empresa tem que se bancar. Né? E isso torna, inclusive assim, se isso foi um recurso para muita empresa no passado, a partir do momento que começou a acontecer, começaram a cair os dominós de algumas marcas do varejo, o mercado de investimento ficou restrito ao varejo. Eles começaram a olhar o varejo de forma desconfiada. Pera lá, será que vale a pena investir no varejo? Será que vale a pena investir, colocar caixa em mais uma empresa de varejo? Né? O mercado da bolsa se discutiu muito isso, mas o mercado de investimento para novos negócios também. Então isso azedou um pouco as estratégias. E aí o que você fala, né, meu amigo? Novos tempos tem que ser novas empresas, não adianta. E isso é uma coisa que a gente vê muito no varejo, a gente briga muito com o varejista, né? Que não importa, se tudo que você fez até agora deu certo, não quer dizer que continuar fazendo a mesma coisa vai continuar dando certo. E principalmente quando não está dando certo, e aí tem aquela célebre frase do Maslow, para quem só sabe usar um martelo, todo problema é um prego. E é isso que eu tô vendo muitas vezes, né, Caio? Ou seja, o mercado mudou e muitas vezes o empresário ele tá naquela de, poxa, vamos investir mais em marketing, vamos investir mais em vendas, vamos investir mais em tráfego, vamos investir, ou seja, ele vai na mesma tecla. As mesmas fórmulas. Ou aquela que você prefere, a promoção, né? Então, promoção e preço baixo. E a gente estava com essa nota, você lembrou, inclusive, de uma grande rede que chega com estratégia de preço baixo e que acaba de ser vendida. Né, cara? O dia aconteceu bem disso, né? Que ele tinha uma estratégia de preço baixo, ele tinha uma pegada de estar nos bairros de alguma forma, não estava nas grandes avenidas, só que ele tomou duas bombas, né? Primeiro foi o atacarejo, que começou a ir para as grandes praças e tomar esse lugar de preço baixo dele, na conveniência, e segundo, as outras redes que começaram a entrar com conveniência nos bairros, oferecendo uma experiência muito melhor. Aí a loja do dia parecia feia, suja, mal exposto o produto, e isso fez com que eles perdessem mercado e não conseguissem acordar para uma recuperação, né, cara? E aí dentro daquilo que você fala muito bem nas suas palestras, dos 3 elementos, né, ele acabou que o cliente via que ele não era o mais barato e nem era o melhor. Não era mais perto também já, porque já tinha mais de tanta gente perto quanto, né, cara? Então, os 3 mata os 3. Não era o melhor, não era o mais perto e também não era o mais rápido. Então ele não conseguia matar nenhum dos três assets aí, dos 3 pontos que eu acho que alguém tem que ser hoje pro cliente, né? A gente fala bastante disso. Então você tem esse ponto da austeridade, né, cara? E assim, cara, o que vai acontecer com isso no mercado, né, Fred? Nós vamos ver muito mais empresa ainda. Vai ter muita gente grande ainda apresentando o projeto de RJ, vai ter muita gente ainda trocando operação. Eu acho que a gente está no meio desse furacão. Não é um fim e eu acho que também não é uma responsabilidade de empresário A, empresário B. É uma situação de mercado hoje. Foi fulano que quebrou a empresa, foi ciclano que, olha, não era bom, não falava tanto. Eu acho que a gente pode tentar achar um responsável em casos específicos, mas é uma maneira no varejo como um todo, né? Sim, quando você pega algumas vezes de irresponsabilidade por questões éticas, por questões legais,
tudo bem. Tá na conta. Tá na conta. Agora, quando... Tem muita gente boa que tá apanhando. Exata, muita gente boa que tá apanhando. Isso que você traz é bem interessante. E aí esse desafio, que para mim essa questão da austeridade e da adaptação, ela exige uma coisa que é muito difícil, né, Caio? A gente vê muito mais lá fora do que aqui, que é o D de desapego, né, que a gente estava conversando ontem também. Porque muitas vezes eu tenho que desapegar até do modelo de negócio que eu tenho hoje, ou seja, essa adaptação passa por inovar no modelo de negócio, inovar na fonte de lucro, muitas vezes deixar de ter aquela loja, fechar a loja, mudar o perfil da equipe, deixar de vender um determinado produto, passar a vender um novo produto, oferecer um serviço, ou seja, é um momento de desapegar do que não está funcionando e muitas vezes isso não está claro, ou o vínculo emocional muitas vezes nos impede de enxergar ou de praticar o desapego. E o segundo ponto que eu acho importante nisso tudo é que é um momento de meter a mão na massa e experimentar. É isso aí. As pessoas estão comprando coisas, mas essa adaptação é de negócio para negócio. E você só vai saber qual é o seu novo negócio, o tamanho do seu novo negócio, a cara do seu novo negócio, você construindo ou reconstruindo ele. Então é aquela questão da desconstrução do negócio, ressignificação do negócio muitas vezes. E aí é de cada um. Então alguns ainda estão tentando com o martelo, outros estão ampliando e não é de uma hora para outra que você vai achar o seu novo negócio dentro dessa nova realidade, né, Caio? E você falou a palavra desapego, cara. Eu gosto de usar em palestra, eu até grifo ego nessa palavra, desapego. Tem a ver. Porque o ego já matou mais negócios do que a própria concorrência, né, cara? Gostei disso, hein? Eu gosto de grifar muito porque eu acho que o desapego tem muito do... Eu uso uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, antes de aprender alguma coisa nova, você tem que estar disposto a desaprender. Se você não está disposto, aberto a desaprender, cara, esquece. Pode vir o melhor consultor, a melhor empresa, o melhor palco, você pode ir no maior evento do mundo, não importa, mas você não está disposto a deixar para trás tudo que você fez até hoje para começar a fazer diferente, para se adaptar a um novo mercado, não adianta, cara. Tem novos consumidores com novas maneiras de comprar, com novas maneiras de pensar, novas situações de mercado. Tua empresa vai ter que ser diferente de vez em quando. Às vezes tem que ser uma mudança de 180 graus. A questão é, você está pronto para isso? Essa é a pergunta mágica. Isso aí. Vamos lá, o segundo está na pauta de muita gente, o mercado está discutindo isso de formas ali, beirando o varejo, a gente vê muita gente do varejo questionando, nós estamos falando B de bet, bet de aposta, dessas empresas de aposta, cara, e não temos, antes de mais nada contra essas empresas em si, mas o impacto que está acontecendo em algumas sociedades ali. A gente sabe que pode ter gente séria nessa conversa, mas ao mesmo tempo existe alguma coisa acontecendo no mercado como um todo que vem sendo ruim para as famílias e sendo ruim também para os mercados na consequência, certo, meu amigo? É isso, é aquilo, você sabe que eu gosto muito de falar disso, né, Caio? Não tem nada contra o negócio ou o modelo de negócio, até porque se está dentro da lei, tá ok. Tá ok, tá dentro da lei. A grande questão é que dentro, principalmente da situação econômica no mundo, né, e claro, no Brasil não é diferente e até é pior em muitos cenários, é fundamental vir com educação, com orientação. E o que está acontecendo é que, por causa desta ausência e da necessidade latente e urgente de ganhar dinheiro, por causa da inflação, da situação econômica e tudo, e até muitas vezes até da questão da pressa, né? É aquele ganho instantâneo e rápido e não tão difícil, né? Pelo menos é isso que é o imaginário das pessoas. Acontece que muita gente está gastando o que pode e o que não pode. Mais o que não pode do que o que pode, né, meu amigo? Mais o que não pode do que pode em apostas. Então a gente conversando com empresários, né, Caio, e o que a gente está conversando aqui não é baseado no nosso eu acho, a gente pesquisou bastante, a gente tem lido muito sobre isso e a gente tem ouvido, né, o que a gente mais gosta de fazer, os nossos varejistas, e tem varejista relatando que tem funcionários pedindo antecipação de salário, pedindo aumento, demissão, Fred, pedindo demissão para pegar o fundo de garantia para poder quitar a dívida, cara, para poder quitar a dívida ou para poder apostar. Gente que vende um carro e gasta em um dia o dinheiro de um carro em apostas, vende uma moto e gasta em um dia isso. Então isso é um problema que deve ser cuidado agora, na base, porque senão isso vai afetar muita gente. E assim, só para você ver que não tem nada a ver com o modelo de negócio e muito com a educação. Quando o governo, não me lembro qual foi, lançou o
empréstimo consignado, também foi uma coisa que teve que ter controle. E teve que ter controle depois, porque muita gente comprometeu a renda com o empréstimo consignado, né, meu amigo Caio? Não, exato, Fred. É importante dizer que existem dois mercados de bet aqui nessa conversa, né, pessoal? Existe o bet que a gente está vendo nos times de futebol, ligados a apostas esportivas, isso que a lei vem permitindo com uma tranquilidade, porque de fato não é um jogo de azar, uma vez que são jogadores e o resultado de partidas que vão denotar os vencedores, né? Então, de alguma forma, isso está legalizado, mas também há um certo vício. O interessante, Fred, é que se a gente vê isso como uma palavra aposta, né, o brasileiro tem visto isso como investimento. E isso é interessante olhar que tem um dado da Ambima, Associação Brasileira das Entidades de Mercado, que trouxe, a gente já trouxe isso no Varejo Cast News passado, alguma coisa assim, mas 14% da população, ou seja, 22 milhões de pessoas, fez ao menos uma aposta online no ano passado. Só que só para você ter uma ideia de comparativo, quando a gente fala de bolsa de valores, que é um real investimento, apenas 2% da população investiu algo em bolsa. Para você ter uma ideia, mas bolsa é para pessoal rico, isso não tem nada a ver com a gente e tal. Quando a gente fala de poupança, 25% da população investe em alguma coisa de poupança. Nós estamos falando 14% em bet, 25% em poupança. Então, assim, o tamanho que isso está tomando na receita das famílias é gigantesco. E outra. E o outro mercado de bet, que é esse mercado um pouquinho mais obscuro, está nesses jogos eletrônicos. Vamos falar tigrinho, aviãozinho, dragão, touro, sei lá, qualquer bicho que você quiser ali. Mas para bom entendedor, acho que já está fácil de entender, mas são jogos ali como se fosse um caça-níquel, que estimulam você a investir, a não ter um ganho rápido. E esse parece ser o grande calcanhar de Aquiles, onde as pessoas têm gasto muito dinheiro de forma muito rápida, né, cara? E isso prejudica. São várias notícias que chegam no mercado, toda semana tem alguma coisa em portais ali. Tudo bem que estão em meio à regulamentação, muita gente fala que o excesso de notícias negativas é lobby de um lado ou de outro, tanto faz, mas o fato é que há famílias que estão sendo impactadas com isso, pessoas que têm um vício de jogo, que estão sendo estimuladas por isso, por uma propaganda cada vez mais estimulada. Já falamos isso aqui no Varejo Cast com opinião, sempre como opinião nossa, isso não quer dizer que é nada, mas ao mesmo tempo a gente fala, talvez não seja a questão de ter publicidade ou não, mas o fato é que isso impacta drasticamente no mercado. Mercado de subsistência ali, você usou a pirâmide de Maslow, mercado de subsistência, supermercadista, farmácia, talvez não falte a compra, mas a gente vê um impacto que muda a marca, muda a cesta dessa pessoa no final do dia, mas quando a gente vai subindo essa pirâmide, a gente vê que isso está impactando muito mais, moda, calçado, e o varejista nem percebeu que é dali que ele está perdendo, que ele está perdendo pro bet nessa história toda, né? Ou seja, o concorrente já não é mais o varejista do lado dele, ou o varejista online apenas, né, cara? Exato. E por falar em concorrência, a gente chega no nosso C. Mas antes de chegar no nosso C, dá uma olhada aí, uma ouvida com carinho e atenção dos nossos apoiadores. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A
startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast Tendências e Pendências. Hoje falando para você aqui do ABC dos problemas do varejo, mas antes a gente fala do ABC dos problemas do varejo, vamos falar de uma solução, né? Solução para quem gosta de viajar, quem gosta de usar roupas sempre elegantex. Nós estamos aqui na expedição, mais uma vez, trajados de Minimal Club, certo, Doc? É isso aí, Minimal Club. E você que é um ouvinte do VarejoCast, aqui um segredinho para você. Você vai agora no site minimal.com.br e usa o voucher VarejoCast 15 e você vai ter 15% de desconto nas compras desses produtos massa. A Minimal Club, então, roupas que são fantásticas, principalmente para quem gosta de simplicidade, praticidade e conforto, tudo num lugar só. Dá tempo ainda pro Dia dos Namorados, corre lá, é simplesmente o maior clube de assinaturas de moda da América Latina, então participa lá, VarejoCast 15 para você. Fred, vamos falar agora do último problema aqui, letra C, estamos falando de China, meu amigo. Não temos preconceito em relação à China, mas estamos falando desse excesso de marketplace chineses. É isso aí. A China, né, cara, durante muito tempo a gente acompanhava na NRF lá nos Estados Unidos as palestras, né, se falava sobre a China. Quando a China se tornou um concorrente sério, aí a NRF deixa de falar, né, somem ali os varejistas chineses e agora a gente está aqui com essa pressão, né, do varejo chinês muito grande. E o interessante, né, Caio, porque o que se tinha de percepção do varejo chinês antigamente, que era coisa sem qualidade, isso acabou. Então hoje você tem qualidade e tem um grande ponto aí que é o ponto do desafio, que são os preços, né, cara? Então o que a gente tem a falar de China é que a China chega com mais um concorrente para o varejo brasileiro. Exato. Que já começou a operar. Que já começou a operar e começou bem agressivo, como todo varejista online chinês. E a gente está falando da Temu. Só para ter uma ideia, querido ouvinte, querida ouvinte, o aplicativo da Temu recebeu mais de 3 milhões de avaliações. Foram mais de 200 mil downloads por mês. E nós estamos falando de uma empresa que tem previsão esse ano de fechar 60 bilhões de dólares em faturamento. Que passou o Alibaba na China e que nos Estados Unidos é o segundo maior aplicativo, só perde para a Amazon, né? É o segundo maior aplicativo de consumo, só perde para a Amazon. Ou seja, ele já é um estrago premeditado no Brasil, né, cara? Lembrando que quando a gente fala de Shein, hoje a Shein teme a ter essa história, porque aí a Shein, que hoje é 25% do mercado de moda digital do país, hoje passa pela Shein, né, cara? É muita coisa. E tem uma diferença, para você que está nos ouvindo, que a Shein ela é especializada em moda, enquanto a Temu ela é muito mais próxima ao que a Amazon é. Então ela tem mais de 30 categorias, né? Ou seja, é muito mais amplo, né? Aquele que chama de o mercado de tudo, né? Ou seja, a loja que vende tudo. Então ela está mais ligada ali a AliExpress, ao próprio Amazon. Então vai ser um desafio muito grande, chegando com tudo. Então a gente pode dizer hoje que os principais varejistas, o americano está aqui, que é a Amazon, e os principais chineses estão aqui. Então isso torna o nosso varejo ainda mais desafiador, ainda mais competitivo. A gente está em tempo agora de uma nova taxação, né? Então isso vai ajudar um pouco na competitividade, mas lembrando, né, pessoal, a grande deficiência desses sites no passado não tão distante era tempo de entrega. Isso. E tempo de entrega tem sido um desafio cada vez menor para eles, né? Então se aproximando com hubs logísticos, com outros tipos com parcerias com empresas nacionais, né, e tudo mais. Então eles estão se tornando de fato até um player quase nacional ali, misto, né? Então está operando bem no país, assim como o Mercado Livre, né? Ele veio da Argentina, se eu não me engano, né? E hoje muita gente pensa que é do Brasil o Mercado Livre e não é. Então assim, e a gente vê a China cada vez mais operando bem no Brasil. Então vai se tornar um desafio, eu acho que é um desafio cada vez maior quando a gente fala de e-commerce. Acho que cada vez mais tem cada vez menos espaço para empresas sozinhas terem seus próprios canais digitais.
e cada vez mais as empresas vão estar fadadas ali a ter que estar no marketplace, ou ter que trabalhar na forma com o marketplace, né, do que no passado, porque tem que ser cada vez mais desafiador você criar um canal próprio no meio desse mar de marketplace brigando pesado. E outra, né, Fred? A grande vantagem que esses caras têm, e que é uma coisa que o brasileiro ainda não aprendeu a fazer direito, é trabalhar com dados. Eles trabalham muito bem com dados, eles sabem muito bem quem é o cliente dele, o que ele compra, como ele compra e como é que eu atuo com ele. E isso é uma coisa que a gente bate até quando o Brasil bate muito sobre falar da importância de dados, e o pequeno varejista principalmente não acordou para isso. Ele ainda está no modelo de abre a loja, espera entrar, fecha a loja, vê quando deu no caixa, e a gente vê resultados e mais resultados acontecendo. O exemplo disso, Black Friday do ano passado, quase ninguém no varejo brasileiro vendeu muito bem, exceto os marketplaces. Por quê? Porque eles dominam o número. E aí quando eles começaram a vender no Black Friday a partir da meia-noite, ou até um pouquinho antes, com grandes descontos, 10 horas da manhã, quando o cara abriu a loja no outro dia para vender Black Friday, todo mundo já tinha comprado. Esse é o fato. Então a gente vai ver cada vez mais isso, esses dados e informações, e até podemos colocar inteligências artificiais ali trabalhando a favor desses números e tornando esse mercado muito mais agressivo em termos de competitividade e criando, dentro até do A que a gente falou no começo, uma nova adaptação ali para poder acompanhar esses novos tempos, né, cara? Exato, e aí vem um ponto, né, Caio, e isso é uma das frases mais que me marcaram na NRF desse ano, cara, que foi a frase que o John Furner, o CEO, né, dos Estados Unidos do Walmart, ele falou que o Sam Walton disse que é muito fácil concorrer com a gente, no caso o Walmart, é só fazer o que a gente não faz. E aí, isso me lembra essa frase, porque por onde eu estou passado, e eu acho que com você não é diferente, as pessoas estão tentando concorrer com essas grandes marcas no ponto forte deles, que é preço baixo, ofertas, promoções agressivas, e eles têm domínio de dados, que é uma coisa que muitos dos varejistas brasileiros não têm. Então, variedade, preço baixo, junto com dados. Então, isso é um caminho que é difícil de concorrer. Exato. Então, se você que está nos ouvindo, se você não é grande, se você não tem dados, se você não tem orçamento para isso, o caminho, esse que o Sam Walton falou, é buscar na Shein, na AliExpress, na Temu, na Shopee, na Amazon, e inclusive Renner, C&A, Riachuelo, os varejistas grandes brasileiros, Magazine Luiza, o que eles não conseguem fazer bem e que só você consegue aí, porque, por exemplo, você não tem a grana para investir num software de dados ou para conhecer melhor o seu cliente, mas você tem como conversar com o seu cliente, dialogar, coisa que o grande não tem. Ou seja, o que é que você pode fazer que eles não fazem? Se você continuar fazendo o que eles fazem, é difícil competir com eles, concorda, Caio? Acho que uma dica boa, Fred, é a experiência de loja. Acho que quando você tem uma loja marcante, com bom atendimento, eu odeio usar bom atendimento, porque parece que todo mundo tem bom atendimento e na prática não tem, mas vamos lá. Mas se de fato você tiver bom atendimento, uma boa experiência de loja, bons serviços, né, que façam as pessoas irem até a tua loja, você vai se manter competitivo e você não precisa ser o mais barato. Que essa é a tônica. Eu só vou vir na minha loja se eu for mais barato. Não, dá uma boa experiência. Está aí cheio de restaurantes aí nas principais cidades e tudo mais, sempre com fila na porta, porque são boas experiências. Então não sempre a gente quer comprar o mais barato, vamos correr atrás da melhor experiência. Então assim, se espelhe naqueles que fazem boas experiências, não só aqueles que estão correndo atrás de preço. Vai buscar exemplos que você possa subir a sua gordura e não cortar na carne, né, cara? É isso aí, porque aí você entregando valor, você protege a sua margem, né, cara? É isso aí, dessa forma a gente encerra esse episódio aqui do VarejoCast Tendências e Pendências dessa semana, sempre lembrando você, toda terça-feira tem Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem VarejoCast News, toda quarta-feira aí eventualmente tem um convida com a gente com boas entrevistas para você e sempre nas principais canais, nas principais plataformas, ou seja, várias maneiras diferentes de você acompanhar o seu VarejoCast, o principal podcast de varejo do país, certo, Doc? É isso aí, então espero que esse episódio tenha somado na sua vida hoje, jogue duro aí para implementar aquilo que fizer sentido para você, compartilhe esse episódio com mais gente para a gente evoluir na consciência, expansão de consciência do nosso varejo brasileiro e até o próximo episódio. Até mais! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.